Boa noite, pessoal. Estamos começando aí mais um podcast Vida Saudável em Debate. E hoje a gente tem um convidado aqui que é meu amigo, um atleta, um cara muito especial, que é o Edson Dantas. Daqui a pouco você se apresenta. Segura aí, meu irmão. Eu preciso fazer umas propagandas aqui ainda. Manda bala. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha, que aqui vocês vão aprender tudo sobre superação, sobre qualidade de vida. É um rapaz aqui que curte a vida e sabe aproveitar as oportunidades, né, Edson? A gente vai começar falando bastante sobre oportunidades, sobre abraçar, e hoje ele tem um estilo de vida totalmente invejável. Eu fico olhando você viajando, dá vontade de viajar com você, viu? Edson, se apresenta pro pessoal e na sequência eu queria que você contasse um pouquinho já como tudo aconteceu, principalmente seu acidente, como é que foi, principalmente o dia, assim, é legal a gente vivenciar essa história. Né, Conte tudo, não esconde nada. Podemos já? Pode começar, manda a bala aí. É pra aqui, ali, pra onde eu olho. Bate o papo com a gente. Pode beleza, contar pra é aqui olhar normal? pra gente. Tá, então vamos lá. bate papo. Bom, gente, eu sou Edson Dantas, 58 anos, e assim, sou de Itamaraju, Bahia, sul da Bahia, não sei se vocês conhecem, eu já ouvi falar. Olha, tem no mapa, te garanto, tá? Eu tô inventando. Eu nunca ouvi falar, mas deve ser ótimo, porque na Bahia tá tudo. Então, tão quando bom, eu li o gente. perfil dele, que ele era baiano, eu falei, gente boa. Hoje vai. Mas ele é agitado pro Baiano, sou baiano, gente hein? boa. Perto de É porque ele já mora aqui, né? Entendeu? Então ele já perdeu aquela parte da Bahia. Aí vem a história boa. Então, né, como todo norte e nordeste, a gente termina a escola e não tem mais o que fazer. Você tem que ir para uma grande capital, ter outras metas, outros objetivos, trabalhar, estudar ou, sei lá, enfim. N coisas para fazer, é claro que é uma grande capital, né? Eu lembro na época que minha tia chegou lá na Bahia, ela já morava em São Paulo há muitos anos, eu tinha uma irmã também que morava já em São Paulo, e minha tia chegou lá, disse que ir para São Paulo comigo, eu falei, bora. E aí, em meados de 82 para 83, esse período aí, eu me trouxe para São Paulo, já comecei a trabalhar, né? Eu vim de família muito humilde, né? Eu sou uma família muito humilde lá na Bahia, no sul da Bahia. A família é enorme, é grande, mas o meu lado era o lado mais humilde. E aí, cara, você não tem outra alternativa, é ir para a capital e ir para trabalhar, ou qualquer capital que seja. E eu escolhi São Paulo porque minha tia já morava aqui, já tinha essa opção. E aí vim para São Paulo, aquela loucura, Seu objetivo né? era só esse, tipo, vou lá pra trabalhar. Para trabalhar Tá. e tentar vencer na vida, não tem... Pra sair daqui, né? Sair O daqui. sonho de O sonho. ir pra cidade grande. Né? Esse era o meu objetivo. Eu vim, comecei a trabalhar, não parava. Trabalhei muito. Trabalhei em várias coisas. A princípio, em padaria, em lanchonete. Por último, trabalhei na Pirelli, enfim. E fui parar numa transportadora. Da transportadora, eu fui numa empresa de ônibus. Aí comecei a trabalhar na aviação Bristol Limitada, em 82 para 84 e 88. Entrei nessa empresa. E aí, beleza, fui batalhando. Quando foi... Só que em empresa de ônibus a gente tem uns horários muito... São uns horários muito malucos, né? Eu acordo muito cedo e eu sempre fui um cara de acordar cedo. Eu, desde criança, por isso que eu falo para as pessoas, gente, o movimento. O corpo em movimento. Eu tô com 58 anos, eu faço tudo, cara. Então, aquele Edson Dantas, guri, molequinho, não saía, terminava a escola, saía do primário, já ia pro campo de futebol, era... Sempre em movimento. Sempre em movimento. A capoeira, eu já tinha uma vivência da capoeira, né, na Bahia, no sul da Bahia, e a dança. Eu sempre gostei de dançar, de ser alegre. Isso me ajudou muito, claro que eu vim perceber isso depois, né? Nunca imaginava que ia acontecer isso comigo. Mas, resumindo, o movimento do corpo. Eu nunca fui aquele cara parado, aquela pessoa... Sempre gostei de algum hobby, principalmente no esporte. O futebol, a capoeira e a dança. Essas três coisas que desde a minha infância, né? Uhum. E aí, quando cheguei em São Paulo, continuei. Voltei, aí comecei a trabalhar nessa empresa, era cobrador, jogava num time da empresa, naquela época, aqui no Ipiranga, na região do Ipiranga. Fiz tênis, linha e tal. Quando foi em 92, e aí, lógico, o tempo passou, eu casei, minha primeira filha, a Maiara, nasceu em 88.
E aí tava indo normal. E eu fiquei um período sem ver minha tia, né? E nesse dia eu resolvi ir lá, no Itaim Paulista, visitar minha tia. Eu lembro que nesse momento eu não tinha... Olha que coisa engraçada. As coisas quando tem que acontecer não tem jeito, né? Parece, dá a impressão que algo te leva para você aquele... não mudaria Vai aquele acontecer, destino, né? Vai ponto. acontecer. Porque eu não tinha essa vivência de pegar trem. Eu sempre, quando ia para um lugar longe, eu ia de ônibus, normal, principalmente ia de ônibus. Eu saí do serviço por volta, eu sempre trabalhei cedo, eu sempre fui um cara da madrugada. Gostava de trabalhar cedo, porque terminava cedo e eu Dormia tinha o dia cedo, todo. Pronto. E aí, nesse dia, eu saí do serviço por volta de 4h30, fui na empresa, prestei conta e tal. E eu falei, vou lá agora. Aí peguei o ônibus e estava indo embora. De repente, o meu consciente falou, pega trem que é mais rápido. Eu sempre ouvi alguém falar que trem era mais rápido. Realmente é. Realmente. Aprendi que a pressa é inimiga da perfeição. Graças a Deus aproveitei para o bem, né? Para o meu lado. Mas enfim, aí eu resolvi pegar trem. Quando eu cheguei na estação, estava muito lotado. E muita gente, aquela multidão. Mas eu consegui embarcar. Assim que eu embarquei, o trem saiu. E naquela época, você vê, eu falo muito, tudo é questão de épocas, né? Isso aí em 92. 25 de maio de 92. Por volta de 4h30, de 5 horas por aí. Lotado. E eles tinham esse hábito, a própria ferrovia, eu acho que eles viajavam assim mesmo. Acho que já tinha os vândalos que ficavam ali na porta, quebravam a porta. Tinha isso. Pode procurar que vocês vão ver essas histórias. Tinha, eu peguei muito. Naquela época. Não de trem, mas de ônibus peguei Mas, exatamente, só que eu não tinha noção, eu queria embarcar e ir embora, né? Tô lá com a minha mochila, que não era nada mais o meu material, uniforme, enfim. Só que você quer proteger suas coisas, seus pertences. Eu lembro que o cara puxou minha bolsa, quando puxou eu tentei trazer de volta, os caras estavam aglomerados na porta, colocou a perna, e aí, tipo um arrastão, né? Me deu um arrastão ali. E eu só lembro dessa cena. Eu caí entre a plataforma e o trem, aquele espaço, acho que... O buraquinho que tem isso. ali, você caiu. Isso. Naquela época, no trem, acho que era... Maior. Maior, é um meio metro mais ou menos de distância. Ou Caramba, menos. perigoso. Eu já caí também, sabia? Eu caí muito rápido. Saindo do trem, eu pisei. E consegui voltar levantei, rápido. mas eu fiquei pensando, imagina se o trem sai. No meu caso, não teve... eu acho que quando a minha perna desceu, eu lembro... A única É cena que você eu caiu lembro. inteiro, né? Eu fico caí imaginando um pedaço da perna. Eu tentei pegar de volta Você caiu no inteiro? vão. Inteiro, Aí eu seu caí, corpo? o trem saiu me esmagando ali, né? O pé. Esmagando e fratura no braço. O braço, graças a... Você tava com o pé lá no trilho já. Aí saiu me Ele esmagando. estava entre o trilho... O trilho e a plataforma. plataforma. E aí, parou o trem? Então, aí parou. Eu caí de uma vez. Eu acredito que a fratura no braço foi devido à queda de uma vez. Então, você imagina que a plataforma é isso aqui, uns 50 metros, né, de plataforma. Até o trem passar, então o cara saiu me esmagando. Eu lembro que minha... Você lembra disso? Ou tipo, você Não, você eu só desmaiou, lembro que você... eu lembro que eu senti uma agonia no corpo, algo me esmagando. Isso é a lembrança que eu tenho. Quando eu caí consciente. Já tinha Só aquele que é muito aviso, engraçado. cuidado entre o vão... Trem é Não. vão entre... Isso Que foi eu lembro, depois. não. Era muito precário, Cara, assim. em 92, a gente não tinha nem internet ainda, né? Eu não tava aqui ainda. Celular... Você nem era Com nascida, né? certeza. Por isso que eu não lembro, eu não tava aqui ainda. Não, até o Luciano também, acho que não estava. 44. Melhorou muito. Eu mas peguei muito melhorou ônibus muito, pendurado cara. na porta. Agora não pode mais, mas Então, peguei naquela época tinha muito isso, era muito precário, a questão de segurança, né? Enfim, houve um arrastão, eu fui vítima da violência urbana em São Paulo, e aí foi um desastre, né? Ou seja, Minha vida, arrastão não é uma coisa do momento, né? não é uma coisa do momento. Isso aí já tem, nossa. E aí eu caí lá embaixo. Outra cena que eu lembro, Deus é muito bom, cara. Eu acredito no Pai. Não importa a religião de cada um, possa ter. A minha forma de religião é acredito no Deus. Eu tenho um Deus que ele nunca me abandonou e não abandona ninguém, né? E aí eu lembro que eu caí consciente. Eu dei endereço da minha casa ainda para a mulher. Você Duas tinha moças. quantos anos? Eu tinha 26 anos. Jovem. 2 moças e um rapaz. Eu lembro que me tirou dali. Porque aí eu só ouvi eles gritarem: roubaram ele, vamos tirar ele. Essa cena tá no meu consciente até hoje. Vamos tirar ele daqui. Porque vinha outro trem e podia me esmagar, né?
E aí me tiraram dali. Quando colocaram a mão na minha bacia, aí eu apaguei. Não vi mais nada. Aí fiquei... Aí acordou no hospital. Puta. Você sabe que tem uma frase que você mandou pra gente? Ali foi terrível, cara. Ali, nossa, E até aí? me arrepiou quando Mas na eu hora que você acordou, Quando você eu já acordei. viu o braço e a perna que tava sem a perna? Você já acordou sem a perna? Quando eu acordei, já estava sem a perna. Eu acho que... Minha irmã fala que houve esmagamento. Então tinha pedaço de cair na minha calça, na cueca. Jesus. Porque saiu esmagando, né? Dá Eu um acredito. de pensar. Hoje que eu estou que eu conheço mais nesse mundo de reabilitação, conheço muitos médicos, eu entendo que, graças a Deus, Deus é tão bom que ele colocou uma equipe médica boa que fez uma boa amputação. Que não tem Minha mulher nenhum. brinca muito comigo. Existe boa amputação? Existe boas Existe, amputações. sim. Uma amputação abaixo do joelho é muito melhor para reabilitá-lo. Existe tecnologia fantástica hoje que vai reabilitar qualquer um. Só que, claro, abaixo do joelho, você está com o seu joelho preservado. É bem melhor, né? Claro. E aí eu falei, caramba. Aí eu cheguei a dar o endereço da minha casa. Eu lembro dessa cena. E quando vi no outro dia, acordei, esse dia que foi o pior para mim. Porque até então, beleza, não sabia não lembrava de nada. Quando eu acordei, eu até brinco, né? Um quarto assim, todo branco. Eu falei, ué, tô no céu? Logo em seguida passou uma enfermeira, toda de branco. Eu não lembro se era normal a forma deles abordar os pacientes, mas enfim, eu perguntei, moça, o que aconteceu comigo? Ela falou, você é forte? Eu falei, sou. Essa cena que eu lembro. Nossa. Aí ela só levantou um pedaço do coto. Ai, gente. Tava já enfaixado, o meu braço estava cheio de a pessoa dá uma pino aqui. notícia assim, né? Você acredita? Como que a pessoa dá uma Aquilo notícia? Chama acabou um com a minha vida. psicólogo, A partir né? dali, Você Luciano, é forte. minha Gente, vida... ridículo isso, né? Ela fala Naquela assim... época aconteceu isso comigo. Menor Mas até então, falta de beleza. não, Eu não sabia Mas qual... aí sua cabeça na hora daquela Cara, notícia. eu só chorava. Claro. Você não aceitava. Eu não aceitava. Eu acho que é difícil Eu não vou aceitar. falar, olha, eu não no vou primeiro falar- momento, né? Foi difícil. Eu fiquei 1 ano muito mal, não aceitando as condições, a minha condição. Então, eu entendi que a minha condição é isso. É que muda tudo, e né? o Você sistema- sempre foi muito muda. movimento, muito ativo. Eu fui uma pessoa muito ativa, né? Você falou uma coisa... Eu sempre fui uma pessoa que... Eu nunca imaginava ser um atleta. E eu Estava acho- longe é, disso. mas eu acho que passa Mas muito... era um cara... Deve Deus passar quis muito- te ativar mais ainda. Pra você ficar mais É o envolvido. que a gente falou, Eu acho que né? o Papai do Céu queria. Obrigado, Papai do Céu. Deve passar muito na sua né, na época. Mas eu fiquei mal, porque é o seguinte... o que um amputado... Até hoje eu acredito que o cara, quando se torna um amputado, seja qualquer parte do corpo que ele vai perder, e aquele hábito que ele tem, aquela vivência dele, aquela rotina dele, muda tudo. Sim. E aí a primeira coisa que ele vai... No meu caso, eu tinha uma rotina. Trabalho e o meu lazer, Jogar capoeira, bola, futebol, dança. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Falei, porra, Tem uma acabou. frase que você mandou pra gente, quando a gente pediu um resumo de quem era o Edson Dantas, que impactou muito. Até pintei de amarelinho aqui, ó. Que você colocou assim. E para a minha vida, assim, para minha vida, assim, primeiro você tem que aceitar a sua condição e daí dar seguimento à vida e procurar fazer tudo o que gosta, não deixar ninguém te pôr limites. Isso me pegou tão profundo a hora que eu li É isso. o release. Todo esse processo, gente, lá atrás, foi difícil eu aceitar. Porém, quando eu caí em si, eu tive momentos difíceis, cara. Eu tive um momento porque eu não me aceitava ainda naquela condição. Claro. Tô falando épocas, né? Sim. Deve passar Cara, tudo na cabeça, é né? tudo mais Porque difícil. comigo... Porque, gente, olha só, eu vou falar uma coisa pra você. Hoje é muito fácil. O cara perde uma parte do membro hoje, pleno século XXI, a tecnologia está muito avançada. Sim. Você pesquisa, sai N pessoas para você se espelhar, para você falar, pô, é possível. E na minha época, gente... Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu nem imaginava que era uma perna, não tinha uma nem prótese. Google para você procurar um exemplo. Não, eu nem sabia né? o que era uma prótese. Aí é onde vem a parte de um Deus maior. Ele dá os caminhos, ele mostra. Eu lembro uma cena que eu estava no leito de hospital, minha irmãzinha, que eu amo muito, que foi um dia de visita, né? Esses dias normais de visita. Você ficou E eu quanto tava tempo amigos. no hospital? Eu fiquei uns 3 meses ao todo. Amigos e colegas, enfim, pessoas visitando. E de repente, minha família, eu não queria que as pessoas me vissem, que você Uma naquela vergonha, situação, né? uma vergonha. Tudo passa na sua cabeça. Cara de dó, as pessoas já te olham, Puta. né? E as eu pessoas lá. olham com dó. E o que eu fazia? Eu já chorava, só chorava. E minha irmã do lado o tempo todo. Nossa, eu lembro assim. Aí passou uma pessoa
Olha que coisa. Minha irmã fala que ela nunca viu essa pessoa. Eu não sei se era da família. Uma pessoa de repente viu eu chorando, eu pedi minha irmã para tirar minha vida. Você sabe o que é isso? Eu falei, Elô, por que deu? Que coisa. Toma um pouquinho de água. Toma uma aguinha. Quando eu lembro dessa cena, cara, é impressionante. Por mais que eu tô bem reabilitado, bem aceitado. Mas é uma memória que ficou. Mudou sua vida, né? Eu lembro dessa cena assim. Tô lá. E as pessoas, todo mundo querendo me alegrar, querendo me deixar feliz, né? E aí, de repente, passa essa pessoa. Eu tava chorando muito. Eu pedi Elô pra tirar minha vida. E aí, aquela coisa, né? Nego, pá, me abraça. Não. De repente, essa pessoa passa e começa a me alisar. Daí que mudou minha vida, que vem essa frase. Essa pessoa me alisou e falou... O meu cabelo assim falou, moço, para de chorar. Porque quando você sair daí, você vai usar isso. O que era isso? Era um folderzinho com uma perna de... Eu chamo perna de boneca. Até mandei para vocês verem lá na evolução de tecnologia. Você pode ver que tem uma perna que parece... o meu início. E aquela simples perna que ela me mostrou, a foto, já mudou a minha vida. Você viu uma luz no fim do túnel, né? Uma Tipo, luz no putz, fim do tem, túnel. Falei, tem cara, alguma coisa depois olha, daqui. Elô, olha só, Elô. E aí pronto, aí foi aquela coisa, aquela comoção, e aí beleza. Aí nós temos um grande problema no nosso Brasil, que eu estava vendo no seu podcast, você falando disso, da falha do sistema, né? Sim, sim. Isso existe na reabilitação. A demora, não digamos nem falha, né? A demora. E até, não só demora, mas locais disponíveis para você fazer a reabilitação. E aí vem, naquela época, hoje melhorou muito, cara. Nossa, hoje melhorou muito, mas naquela época, putz, eu ia ficar... Você tem ideia, eu, Edson Dantas, até hoje eu não recebi uma prótese do sistema. E nós, trabalhador... E que é caríssimo a prótese. É caríssimo. Diga-se de passagem, nós, trabalhador, todos nós que contribuintes, enfim... Seja ele via CLT ou seja SUS, tem direito a uma reabilitação. O sistema de SUS é demorado, mas o sistema de INSS é aquele cara que contribui, que trabalha CLT, ele tem direito. Só que beleza, e o meu acidente deu acidente de trabalho, que dentro da lei nós temos, acho que 1h30. Na época era 1h30. Acho que são 2 horas. Hoje, né? Antigamente, tanto ir como vir. Se você sofreu acidente no dentro do seu foi indo embora. O meu deu acidente de trabalho. Porém, cara, eu nunca recebi. Então, enfim. Aí eu já tinha essa moça que me deu uma luz no fim do túnel, mostrou que havia possibilidade. Foi daí que eu vim descobrir. A gente veio descobrir o que era prótese. Mas nós temos um grande problema no Brasil. Cara, um trabalhador assalariado, cara, como vai conseguir uma prótese dessa? Vai esperar pela filha do SUS ou do INSS. Que pode nunca vir. Que nunca vi. O meu nunca veio. Conclusão. Aí minha irmã já começou a mobilizar o pessoal, os colegas da empresa. Eu tenho essa lista até hoje. Cobrador, motorista, até o diretor da empresa. Pra comprar. A vaquinha pra comprar. A sua primeira pedra. A minha primeira... Cara, eu tenho até hoje. Tem ela até hoje? É Eu te óbvio. perguntar. Eu não tenho porque minha irmã fez aquelas promessas. troféu, né? E eu levei na... Pra dar pra... na Nossa Senhora Aparecida. Eu deixei lá. Aquela primeira prótese. Coisa de família, de minha irmã, que não me abandonava o tempo todo comigo. E quanto tempo para você poder se mexer com Então ela? vamos lá. Aí passou todo isso, passou 1 ano mais ou menos, né? Até eu conseguir e tal. E aí veio aquela frase da minha aceitação. Eu achei Quando fantástico. eu tinha visto aquela foto, eu vi que havia possibilidades. E aí 1 ano depois, mobilizaram todo mundo para conseguir comprar minha perna. Porque nós temos 2 passos, né? 2 papéis, digamos assim. 2 formas de conseguir, digamos assim. Quando o cara tem condições financeiras, não tem problema. Ele liga em qualquer ortopedia hoje, fala, No quanto dia que é a seguinte perna? tá lá. É 10 mil, é 5 mil, é 20 mil, é 30, 50. A gente vai lá, paga a reabilitação, você vai sair andando de lá. Mas quando o cara não tem condições financeiras, ele vai ficar na fila do INSS ou do SUS. Isso funciona na reabilitação também. Quantas pessoas hoje, pleno século XXI, ainda está esperando uma prótese? Sabia disso? Um monte. A gente teve uma entrevista aqui com o Renato. O Renato sabe disso. O Renato contou exatamente
Ele demora. acabou por outros conhecimentos, foi fazer a reabilitação em algum lugar, mas não porque ele estava na fila, porque ele conhecia algumas pessoas que ajudou nesse processo. E aí vem a questão da oportunidade. O Renato é um da minha época. Renato, ele conhece. Eu e Renato Leite, nós começamos juntos no esporte. Eu cheguei a jogar com ele vôlei, tudo, sentado. Eu não curto muito. Eu gosto de esporte que eu uso a prótese. E aí o vôlei é sentado, você tem que tirar a prótese, sabe? Eu não curtia muito. Eu cheguei a disputar brasileiro com eles. Renato sabe disso. Olá. Meu parceiro, mas o Renato é da minha época, no clube dos paraplégicos. Então, assim, o meu processo de reabilitação foi complicado de um lado, mas foi bom do outro no sentido de amigos, pessoas que me ajudaram. Você nunca anda sozinho, a vida é assim. A gente sempre vai precisar de alguém. Você viu ali quantas pessoas estavam com você, Nossa, né? eu vi realmente as pessoas. Aqueles amigos que eu tenho até hoje, faz tempo... Devido ao tempo, né, a gente acaba se afastando das pessoas queridas. Mas eu lembro, é a vida, A mas vida. isso não significa que não continue mas eu sendo lembro, cara, amigos. eu tenho um cara que é um irmãozão pra mim, Ismael. Esse cara, todo mês ele tava lá na frente da empresa, fazendo vaquinha pra pagar a perna do Edson Dantas. E sem contar, Luciano, hoje também, cara, antigamente eu precisava de cesta básica, alguém me ajudar. Porque era um assalariado, eu não recebia do INSS. Eu fiquei Mesmo anos. sendo acidente de Eu trabalho? tive que mover uma ação. Que Eu absurdo. tive que mover uma ação. É porque você não consegue trabalhar, Cara, né? por isso que eu falo, é época. Hoje pode ser que melhorou, mas não tanto assim também. Existem dificuldades. Com certeza tem nego aí com muitas dificuldades. Claro. Na fila, eu passei por todos os processos. Só que você lembra que é uma época, 92, cara. 92, tudo era mais difícil. Sim. Como é que você chegou? Você falou E aí com eu- 30 esporte? anos. Pô, eu tive tudo pra falar, me jogar no mundo. E eu lembro que, pô, foi difícil. Aquela questão de não aceitação. E aí foi quando veio a luz da prótese. Eu lembro que... Outra coisa, os amigos e a família queriam sempre me alegrar, né? Meus primos, minha irmã. Eu lembro que eu estava em casa e aí eles levaram uma fita, na época era fita cassete, eles queriam levar um filme lá para mim assistir, para me alegrar e tal. Porque assim, quando eu estava em frente de vocês, eu estava batendo papo, eu se mostrava uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Mas por dentro. A hora que tava sozinho. Nossa! Aí vem várias coisas, né? Nada acontece, por que isso comigo? Você ficou revoltado com Deus? Porra, mano. Claro, né? Porque você Eu falava, pensa assim, Deus, eu falava a verdade. Pai, por que isso? por que comigo? Por que comigo? Sabe como a gente pergunta? Por que eu fui entrar naquele Você entendeu? vagão, naquele momento? Cara, me perguntei muitas vezes Você isso. fala que não pode fazer a pergunta o porquê, né? Tipo, no hospital, quando eu tava, o pessoal pergunta, para que você tá aqui, Luciano? Um dia eu perguntei pra Deus, assim, por que eu Cara. lembro do meu pensamento, por que eu tô aqui? Do nada Para entrou uma aqui. enfermeira e conversando comigo, ela falou assim, Para você aqui. nunca pergunta, eu não tinha falado nada com ela, ela falou assim, você nunca pergunta pra Deus por que você tá aqui. Pergunta pra Deus, para que você tá aqui? Eu não tive essa mulher tá fala. lendo meu Mas, pensamento. mas é um processo, né? Você E deveria olha você você passou por comentou isso. isso né? também. Tudo, mas foi todo um processo. Tá todo um processo. Mas aí que eu falo, cara, é muito psicológico, né? Então, mas quando é que você Por isso que a teve psicologia tem que Quem funcionar, tem né? psicológico pra superar um negócio desse? Não, é tipo difícil, mesmo? gente, Quando é é que difícil. você teve esse estralo de tipo, tá, você Aí em tá. casa, Agora vem meio mal. Agora vem a coisa boa, né? O Edson Dantas entendeu todo esse processo, a dificuldade, os problemas. E aí eu acho que tudo começou quando a menina, aquela moça, que eu não me lembro, parece que foi Deus, panfleto, colocou uma luz, mostrou a perna de boneca. Eu vi que há uma possibilidade, beleza. Quando chegamos, aí minha irmã, aí me mobilizaram, já fizeram a vaquinha, foram na ACD. Quando mudou tudo isso? Quando eu cheguei na ACD. Um Que é uma mundo diferente, instituição, né? mundo diferente. A CD, Já pra era o quem- meu mundo. A CD, para quem não conhece, que não está em São Paulo, é uma instituição que cuida de pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Exatamente. E aí ela dá todo o apoio, é um hospital, é uma ONG, na verdade. A CD. Um grande centro de É um grande reabilitação. centro de reabilitação, é fantástico. É uma instituição a CD. fantástica, né? Que tem N tipo de deficiência. Ela te abraça e vai cuidar de você. multiprofissional, né? Tem vários Ela tem tanto a parte filantrópica como tem a parte particular também. Os dois, também é. os dois. A ACD é uma instituição. É uma referência, É uma no- referência no Brasil. mundial. A minha história veio ali. Então, em 93, quando eu consegui essa prótese, eu tive outro grande problema, porque dentro de todo esse processo meu, olha as dificuldades que eu tive. Eu já tive alta do hospital, né? Tava em casa já. E aí o pessoal querendo me alegrar, levou lá um filme que eu assisti, eu pulando com a perna só.
tropecei, bati o braço operado na parede. Conclusão, na hora a placa... Plá! Você falou, não. Não. Você tinha Por quanto- quê? Não é possível. Você entendeu? Eu falei, caraca, ferrou. E aí aquele procedimento de Falou, novo. já não basta a perna, Não agora basta o a perna, braço. o braço. Com a placa, você não movimentava o braço. Não, eu ficava assim, o braço só solto. Eu costumo que eu pegava um copo aqui, ó, e meu braço ia pra lá. Minha mulher fala assim, hoje que consertou, às vezes ainda tem um vício, que eu pego o copo assim, ó, pra beber. Por quê? Porque meu braço ficava, eu não tinha força. Eu fiquei anos e anos assim. Eu fui me adaptando aos meus movimentos, à minha flexão. Quando eu coloquei a prótese, eu falei, caraca, e agora? Eu precisava, tudo é demorado no Brasil, no sistema de saúde, você sabe disso, vocês sabem. Então, uma perícia é demorada, 3, 4 meses, tudo é demorado. Então, você tem que aguardar aquele procedimento, é normal, é tradicional deles, né, normal. E aí eu fiquei aguardando uma nova avaliação do braço, que eles tinham que refazer tudo de novo. Se eu fosse um cara que tivesse um plano bom na época, tivesse condições, no outro dia a gente andava, andamento, meu braço voltava quase que normal. Mas eu fiquei... Sabe quando que eu operei, agora consertei meu braço? Agora em 2022. Nossa, recente. Graças ao doutor Maurício Rafaeli, cara especialista em ombro e húmero, cara é bom. Através de um outro grande amigo meu, médico, que é o doutor, que é especialista em joelho, doutor Daniel Esperante, da Corte Clínica. Cara, sou muito grato a esse cara. Por isso que eu falo, minha vida é movida por Deus mostrar caminhos. E você saber aproveitar as oportunidades. Já aproveitando isso que você está falando, Edson, quando que foi? Eu sei que foi anos aí, particularmente, para você poder fazer essa mudança mental, né? Entender, o principal, aceitar. Aceita. Qual foi o start, assim, que você falou, agora é um Edson novo, é um Nova Edson Dantas vida, novo. vamos usar a oportunidade. Exatamente. Então, olha só, aí vem no lado da reabilitação. Quando eu coloquei minha primeira prótese, né, em 93, que eu cheguei na ACB, aí eu falei, cara, aqui é meu mundo. Então vi N tipo de deficiência, amputados, cadeirantes, enfim, N Você viu que você era pequenininho, o Exa- seu problema era muito pequeno. Isso, era muito pequeno em vista de tudo aquilo que eu vi lá. Claro. E aí, e também a alegria de falar, cara, eu Ela era quero feliz andar. aqui. Não estou sozinho. Eu né? quero andar. Não Só tô isso. sozinho e, tipo assim, eu posso andar. Lá você vê pessoas E até que não porque, conseguem às andar. vezes o cara fala, cara, eu nem sabia o que era tecnologia de prótese, se existia prótese em fibra de carbono, ou perna de pau ou não, enfim. Eu queria andar. Alguma coisa que permitisse eu me locomover e voltar à vida normal. Até ir muleta. Cara, aí cheguei de muleta lá, eu e meu irmão, eu cheguei na salinha assim também, aí chega o técnico, Luiz Mergulhão, meu irmãozão, que Deus abençoe. Esse cara me ajudou muito, vocês vão saber. Chego lá, todo de branco, né? Todo mundo de branco pra gente é médico, né? Eu não tô. Mas beleza. O cara é um grande técnico, um grande profissional. A SAD é uma escola, né? Eu tive E a é oportunidade de... dali mudou minha vida. Ele chegou com aquela perna de boneca. Depois você vê a foto, não sei se vocês viram. Dá pra Evolução de colocar tecnologia. pra Produção, gente? consegue colocar essa imagem aí pra gente? Procura aquelas fotos. Evolução de tecnologia, você vai ver os tipos de próteses que eu usava. Tem que colocar o quê? Evolução, tecnologia. Naquele slide que eu mandei. Eu vou pegar aqui. Pega o slide que vocês vão ver. E aí, você vai ver a diferença. Não se assustam. Mas olha só, isso aí que mudou. Porque quando o mergulhão chegou, Edson Dantas, eu já fiquei alegre, cara. Coloquei minha muletinha lá, agradeci minha mãe santíssima. Gratidão. E aí Colocou coloquei minha a prótese. prótese. Quando eu coloquei a prótese, eu já saí fazendo uns golpes de capoeira. O básico. Você falou, A coisa- caraca, vida. Meu, é vida. Aí eu fiz lá um gingá de capoeira, que é o básico do básico, né? Falei, tem possibilidade. Edson, eu consigo. em algum momento você entrou no vitimismo? Não, acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Acho que eu sempre, quando eu coloquei essa prova, talvez antes de tudo isso, né? Não, sim. Acho Você que teve no esse começo período ali de no um ano hospital. de aceitação, é. mas Depois que eu muitas pessoas, a gente não está falando que é certo ou errado, mas muitas pessoas, quando tem um acidente sério, elas entram no vitimismo. Então, elas abandonam a vida completamente por uma limitação física. Mas sabe por que eu não entrei nessa? Porque eu, Edson Dantas, eu queria fazer isso que eu gosto, ó, futebol. Eu queria Edson, jogar você capoeira. era vaidoso Nossa, que foto linda. nessa época? Cara, não,
eu sou uma pessoa normal. Eu uso, Naquela época, antes do dia mesmo da... naquela época, sempre do jeito que sou hoje. Pra mim, eu não tenho esse negócio de marca, eu não dou importância pra essas coisas. A minha vaidade é ser feliz. Eu penso Olá. nisso. É ser feliz, sabia? Adorei. Então, ó, família, a base de tudo. Aí você era bem jovem. Ó, a Letícia quando eu era pequenininha. Eu já era atleta, isso aí, e meu amor, que é meu cachorro, né? Ai, gente. Então, assim, a base familiar é tudo na vida, eu acho. Mas vai passando, você vai ver a evolução, vai passando pra Consegui frente. passar aí, produção. Isso aí essa é a minha história. Então, aí foi o Edson Dantas quando amputado, ó. Mas vai passando, você vai ver a outra. Eu quero mostrar a Letícia quando era pequenininha. Minhas primeiras medalhas. Enfim, vai passando. Eu quero que você veja a outra. A outra. Aí já é a evolução do esporte. Ali. Segunda. Essa aí. Tá vendo a primeira prótese? Cara, você corria sem Isso. prótese? Perna não. É uma perna aquilo ali. É uma prótese. A perna de boneca que eu te falei. Ah, Ah, não, a perna dele tá pra trás ali. aí tá pra trás, eu falei, Ah, não. Aqui. Eu não tava Aqui olhando é pra a Você outra. colocou de Essa propósito ou não? Não, é a passada. Ah, eu você colocou de correndo. propósito assim? Que parece que tá amputado ali, ó. Esse daqui, como ele corria num pé só. É porque esse daqui, a perna amputada tá na esquerda. Esse daqui, a foto tá invertida, a perna tá na direita, tá vendo? Pra quem tá olhando daqui. Tá vendo? Direita. Se você olhar a primeira foto, a aí- perna tá na Eu não sei quem esquerda. fez isso. Parece que você tá com uma perna só. Essa foto tá invertida. É, tá Aí eu olhei e invertida. Mas falei, aqui é a perna gente, dele mesmo pra É a perna É. dele pra... Eu falei, ele corria com uma perna só. Essa Sabe como aqui eu foi a percebi? primeira. É, a primeira De lá de prótese. 93 que... Isso, Que era a essa perna aí. de boneca, Perna que ele de boneca. chama. Mas eu entendi E aí, agora olha o nome, só, é uma aí perninha vem- de boneca. aí Essa vem- foto eu fiz- aí É você tipo fala- de manequim, parece uma perna. Aí existe ainda esse tipo hoje, sabia? Ainda existe. Que é aquele negócio do SUS. Mas aí, como eu falei, evolução. Ali eu correndo. Alguém pegou uma foto minha em movimento, eu correndo. Então ali é a minha passada, passada na bunda. Aí você vai ver que minha perna tá com a passada na bunda. Só que agora que eu percebi também. Que tá invertido, eles por isso que eu fiquei inverteram, na dúvida. Eles Ô inverteram. Edson, quando é que você chegou nesse momento, tipo, vou pro esporte? Porque Sim. até então você não era atleta, né? Então aí, beleza, 93 mudou minha vida. E aí, qual era o outro passo? Aquele esquema no meu braço. Meu braço estava ruim ainda. Outra coisa que eu briguei muito com o sistema. Por quê? Beleza, já tô andando, já tô com a perna de boneca, perna de pau, mas ela permite eu fazer tudo que eu gosto. E o que eu gosto? Primeiro passo, voltar a trabalhar. Voltar a ganhar o meu din-din. Você não Porque- entrou no... É Não, isso que eu te perguntei do vitimismo, né? Não. Porque tem gente que para a vida... não parei. E aí, eu tive uma grande dificuldade naquela época. Por quê? Eu tinha que operar o braço de novo. E aí o médico nem olhava para mim. Naquela época, eu não sei hoje como tá, mas os peritos, a perícia... Não, tá, continua. Seu Edson, relaxa, o doutor, me dá alta, preciso trabalhar. Mas, não, o senhor tem que fazer assim. Mais 45 dias. Cara, Ô, você me mata. Mano, e aí eu falei, doutor, eu já tô andando, já tô com prótese, você tá vendo que é uma prótese. Meu braço tá assim, mas a minha função não atrapalha. O que você faz? Eu falei, eu sou cobrador, eu vou pegar em dinheiro. O máximo, escrever, ficar fazendo relatório, essas coisas. Não me atrapalha. Me dá alta. Ele não queria me dar alta. Não, sei lá, se eu sou aposenta, você vai aposentar aí. Você imagina se eu aposentasse por invalidez? Eu passei por esse processo. Acabou. Seu psicólogo. Ali na rua Cipriano Barata. Tinha um INSS lá naquela época. Eu lembro como hoje. Graças a Deus convenci esse médico a me dar alta. Isso foi um marco na minha vida. Foi um marco. Então isso tudo Até pra você mudou. poder sair dali e porque voltar a viver, Cara, voltar né, a viver. cara? E olha outra alegria. Como foi uma pessoa sempre de uma certa forma do movimento, gostar do lazer, que é o futebol, a capoeira, a dança. O pessoal da empresa já me conhecia, os colegas, cobrador, motorista, fiscais, a diretoria, enfim. Sempre o Edson alegre, feliz. E eu queria mostrar para eles que eu tinha voltado normal, né? Falei, pô, voltei minha vida. E eu lembro que na empresa lá tinha uma escadinha assim, um murinho, que eu, como essa coisa da capoeira, sempre eu vinha, eu não dava volta, eu pulava. O movimento da capoeira eu usava. E aí, tem um grande amigo meu, que é o Cássio, ele ficava lembrando, ele falou, Edson, quando você perdeu a perna, a primeira coisa que eu pensei, como é que o Edson vai fazer isso? Pular. E você sabe que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vou falei, pular. pulei! Eu cheguei lá, quando eu cheguei, eu fazia a mesma coisa, os Eu caras vou falavam, pular agora só com a Ca- perna de boneca. da perna de boneca. Então isso mudou minha vida. Olha. Isso mostrou para o Edson Dantas que nós, ser humanos, gente, não o Edson, somos capazes.
Mindset, né? Basta total o que você acreditar. Não importa o que você vai fazer. Mas acredita treino, em né? você, tenha fé. Aprendeu a viver com essa perna. E aí eu fui. Uma coisa que você perguntou, que eu acho muito legal. Eu sofri muito naquela época. O preconceito. Eu te perguntei Aquela isso antes, questão, né? aquela questão de as pessoas ficarem te olhando Como elas diferente. Ainda Com pena, Você não hoje. sabe olhar disso, de com pena. Acho que até hoje. Até as hoje, pessoas olham. sabia? Sim. Até hoje. E as O pessoas cara não têm te olha com a sua vontade, né? capacidade. Fala assim, porra, tipo, eu como atleta sou capaz de fazer tudo. Eu me formei na área da luta tudo depois da amputação, gente. Eu tenho formação de kickbox, do muay thai, da capoeira, tudo depois da amputação. Aí o cara vai olhar com nós, você fala assim, Edson, eu quero que você passe um treino para essa equipe aqui. Eu vou passar um treino, vou fazer uma planilha de treino certinho, com todos os movimentos da capoeira, onde vai aplicar força, onde... tudo isso existe na luta. Seja ela capoeira, seja ela o muay thai, o kickbox, o jiu-jitsu, enfim. Mas tudo eu conquistei depois da amputação. Então nós somos capazes. Você vai quebrar esses paradigmas, mas as pessoas ainda te olham com dó. Eu acho Ou, que sei olha lá, com dó, com Às vezes vontade é de perguntar o que aconteceu. curiosidade. Eu olho para um amputado hoje e doido para perguntar. É. Cara, conta a sua história para mim. Foi o quê? Que Então, você- mas aí já é Tô dif- doido eu já pra acho perguntar. diferente, Eu tenho Luciano. uns clientes Alguém já te parou na rua e amputados, perguntou Já. o que aconteceu? É muito engraçado. Você falou uma coisa que eu achei muito engraçado. Eu sempre ando rápido, né? Eu no metrô indo para academia, eu treino ali na Cincinnati Braga, na Competition, que é um dos meus parceiros, grande parceiro meu, há muitos anos. E aí eu tô indo rápido, babá, um cara me parou. Eu falei, pra mim, o cara falou, Alguém "Caraca." conhecido, né? Eu achava que era. O cara falou, mano, posso te fazer uma pergunta? Irado, você anda muito bem. Você consegue... Outra coisa que... A primeira coisa que os caras perguntam, você consegue jogar bola? Porra, eu fiquei sem entender. Mas sabe por quê? Eu já É ouvi curiosidade. isso. Não, curiosidade. é outro mundo. Assim, o amputado é um mundo diferente. E quando você entra no mundo de vocês, quando eu comecei a trabalhar com vocês na Paralimpíadas, Na Para- eu falei, cara, mano, os caras uma alegria surreal que a gente Então. parece que são as pessoas tristes, cara. Mas aí, Eles são aí, alegres. aí eu já entendo o seguinte, aí já, a sua forma que você aborda já é diferente. Agora tem a forma do coitado. As pessoas te olham com coitado. pena, né? Nossa, Com pena. como é que foi isso, rapaz? Você entendeu? Você tá bem? Isso aí, meu. Porque a forma de curiosidade é diferente. Então, é até interessante a gente colocar aqui no podcast essas questões, porque às vezes as pessoas não sabem nem como lidar. Então, é interessante ouvir de você que você não pode lidar com a pessoa como se a pessoa fosse uma coitada. Um coitado. A vida não acabou. Tem que A lidar, vida não tipo, acabou. meu, caraca, que É uma guerreiro, super- legal, guerreiro. É, se eu falar, cara, você manda Até muito, às você é vezes de igual as para pessoas- igual. Não existe diferença em mim. Edson, até pelo contrário, né? Hoje, uma pessoa hoje especial, né? As oportunidades que você tem, poucas pessoas têm. Eu acho que é até legal você contar Abraça sobre... as oportunidades. Acho que é até legal Então, você contar sobre as empresas, desde como é que quando funciona. eu me reabilitei lá atrás, na ACD, a minha história vem ali, olha só. Então eu era um simples Edson Dantas, cobrador de ônibus, um trabalhador normal, não tem nada, é todo mundo, né? Existe esse tipo de trabalhos. Eu era um cobrador normal, um assalariado. Beleza, mas queria crescer, todo mundo quer crescer. Não importa para onde você vai, só que você tem que abraçar as oportunidades. E hoje eu faço parte de uma empresa que chama Ottobock. Ela é líder mundial em órtese e prótese, você deve saber. Sim. Né? Eu acho que é uma das maiores do mundo. Será que a produção consegue colocar pra gente aqui Então, na tela? Consegue aí, A produção, colocar? Ottobock Ortobock. é fundamental. Inclusive, a ACD é um dos compradores da Ottobock, né? Que ela fornece tudo que é material para reabilitação. Seja ela prótese, órteses, enfim. Então, como eu cheguei lá? Através da oportunidade que veio da ACD. Eu estava lá na ACD, né? Os caras já viram aquela percepção do Edson Dantas, que ele tinha essa percepção, essa vontade e fazia movimentos, enfim, naquela época, somente na capoeira, e tudo que é cursos que tinha, o mergulhão me convidava. Edson, tem um curso aqui, gostaria que você participasse, vem aqui. Eu ia lá. Eu continuei trabalhando, claro que eu tinha que pagar minhas contas, tinha que trabalhar. Aí eu pedi licença na empresa e ia para a Ottobock, ou para a ACD naquela época. Começou até então, eu não estava no esporte efetivo, assim, né? E nem imaginava em ser um atleta. Era mais hobby mesmo. Mais hobby. Então, em 93 eu reabilitei e voltei a trabalhar, aquilo que eu te falei.
E aí, aquela questão do INSS também. Eu consegui alta. Puta, foi uma maior felicidade da minha vida. Quando eu peguei aquele papel da CAT, né? De afastamento, o médico carimbou, você está apto ao trabalho. É o que a gente menos vê. As pessoas se acidentam, tudo que elas querem é se aposentar. Aposentar. Não, eu falei... Eu nem imaginava o que ia acontecer. Se a aposentadoria era boa ou não, eu não pensava nisso. Eu tava um moleque de 26 anos. Muito jovem, se entregar, né? Meu, Mas o Renato viver, comentou isso, parar que de a visão que ele tinha, desculpa, Edson, o Renato comentou isso aqui com a gente, que a visão que ele tinha quando ele foi amputado é que um amputado fica na praça jogando dominó. Aí, ó. Autoboc. É um dos maiores. Então é isso. Então, na verdade, naquela época... É um carro, né? Essa empresa É um carro para vocês, né? qualidade de vida, é um carro. Claro, Então é vale isso. tudo. Essa empresa é responsável por Maior parte colocar a das- vida das pessoas em atividade, né? Digamos, qualidade de vida. Recupera a autoestima da Recupera a pessoa. autoestima, tudo. Então, assim, aí vem de várias formas, né? De instituições, através de uma ortopedia, que existe N, né? Mas, enfim, aí vamos lá na minha história. Aí eu percebi tudo isso, o mergulhão me convidava para os eventos, eu ia lá, tal, continuei trabalhando como cobrador, pá. E aí a questão do braço. Eu ainda estava ruim do braço, eu tinha que operar novamente. Então o médico me deu alta, eu voltei a trabalhar. Aquilo foi fundamental da minha vida. Voltei a trabalhar, voltei a jogar bola, voltei a fazer tudo, cara, com a perna de pau. Com a perna de boneca, Aquela né? perna de boneca, aquela foto antiga. Porque às vezes o cara fala, o Edson faz isso que ele tem a melhor tecnologia. Não, cara. Agora que você tem. Agora que eu tenho. Mas antigamente eu comecei com aquela perna. E aquilo me ajudou muito. Eu aproveitei as oportunidades. E como que você foi convidado para essa empresa? E aí, beleza. Aí fui indo, voltando minha vida normal, trabalho, participando de alguns eventos. Os caras já me apelidaram Edson Capoeira na CD. A CD, a maioria me conhece o Edson Capoeira. Eu teve um período que eu até indiquei a capoeira para lá, eu levei um professor, com a Eliane, uma grande fisioterapeuta, amiga minha da época. E aí o mergulhão foi um cara fundamental na minha vida esportiva. Porque um certo dia eu estava participando do evento deles, fui na ACD para fazer ajuste, fazer manutenção da prótese, e uma pessoa me parou e falou, acho que o cara era educador físico. Mano, você anda muito bem, que você não faz esporte. Eu falei, mas qual tipo de esporte? Olha só, isso, lá para 96, 97, por aí. As pessoas certas no momento certo No na momento, sua vida. na minha vida sempre teve isso, graças ao meu pai, obrigado. Gratidão, eu sou grato à vida. E aí eu fiquei curioso, aí eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa é uma grande incentivadora, obrigado meu amor, te amo. A Cida, ela sempre me motivou, porque ela sabia que eu gostava disso. Ela sabia que eu Que seus olhos estavam brilhando ali na hora Você que já era falou, casado alguém me quando você falou. sofreu o acidente? aí eu tive o primeiro casamento, que infelizmente não deu certo, enfim, eu não gosto de comentar muito isso. Não, mas, só enfim, de curiosidade. deu certo, era. Do A primeiro Cida é casamento. sua segunda Essa é minha esposa. segunda esposa. Casei com ela em 95. Começamos a namorar em 95. Ah, eu já tava logo cuidada. após, 2 anos depois da prótese da perna de boneca. Já ganhou um presente. Deu presente. Estou com ela até hoje, gente. Isso aí. Tá? Minha baixinha no lago, não. Só quando o Papai do Céu nos levar. Mas não tem porquê e motivo para isso, né? Vivemos muito bem e muito felizes. Claro. Então, assim, a minha reabilitação teve todo um processo, tudo aquilo, mas, cara, eu soube aproveitar aquilo que você falou, as oportunidades. E aí, como eu cheguei na Autoboc? Através da ACB, mergulhão sempre me convidando para os eventos, e aí comecei a entender esse mundo de prótese, o que tinha de melhor na época, o que tinha de mais tecnológico, para melhorar a sua qualidade. E aí o mergulhão, esse rapaz que me convidou para correr. E o mergulhão já tinha comentado, o mergulhão falou, Edson, que ele sabia essa desenvoltura que eu tinha, ele, por que você não faz esporte também? Aqui em frente à CD tem uma ONG que trabalha com pessoas com deficiência. E eu fiquei curioso. E aí, beleza, deixei passar. Quando foi em 99, eu continuei minha vida normal, minha rotina. Trabalho, quando o mergulhão me convidava eu ia lá, pá. E aí em 99 eu comentei com a Cida, falou, Cida, lembra que o mergulhão falou para mim de uma instituição que chama CPSP? Eu acho que o CPSP é um dos clubes mais velhos do Brasil. Eu acho que o CPSP é responsável por trazer o esporte adaptado no Brasil. Que era o finado Sérgio Del Grande, o presidente.
é o mais antigo que tem, que aí começou a expandir o esporte adaptado no Brasil. Foi através do CPSP. E ele era ali em frente à ACD, no Centro Olímpico. Você conhece ali? Sei. O Centro Olímpico tinha uma salinha que era o CPSP. Só que naquela época, Clube dos Paraatléticos de São Paulo, naquela época não tinha muito esporte, só tinha natação, que é ali no ginásio olímpico mesmo, onde o Cielo saiu, treinou muito, e basquete em cadeira de roda. O seu Sérgio Delgrande é o cara que trouxe o basquete em cadeira de roda para o Brasil. É o finado Sérgio Delgrande, já está no céu, mas é um cara responsável. Nós, paralímpicos, paradesportivos, somos muito gratos a esse cara, que esse cara trouxe o esporte dos Estados Unidos Deixou o seu para legado. o Brasil, deixou o seu legado. Ele era amputado, não? Não, pessoa convencional. Hoje o presidente é o CPSP. Inclusive o Renato começou lá também, junto comigo, eu em 2000, 2002, por aí, 2003. O Renato, toda essa galera. E aí começou ali. Aquele cara que me convidou, falou, Edson, você anda bem, por que você não faz esporte? Já me deu uma luz. Mas beleza, correria, o dia a dia, a rotina, trabalho, fui deixando. Quando foi em 99, por acaso eu estava passando, acho que eu estava passando no farol e vi o cara com adesivozinho do CPSP. Você já estava com mais de 30 anos ali. 30 anos. Tava 35 anos, eu comecei no esporte com 35. Olha isso, você que tá falando que tá velho pra fazer esporte. Não é esporte qualquer um, não. Então, olha só. Triatleta. Vai vendo. Aí, minha história, quando chegou na minha reabilitação, foi fantástica, devido a toda essa equipe multiprofissional lá da ACD. Me reabilitei muito bem, coloquei minha prótese e voltei minha vida normal. Voltei a trabalhar, voltei a dar valor à vida. E eu sofri muito, outra coisa que eu sofri muito foi com preconceito, né? Naquela época. Então, principalmente na porta giratória, nossa, dos bancos. Quantas vezes eu fui parado? Putz. Uma vez eu tenho um irmão... Tirar a roupa meu inteira. irmão, meu Deus, que Deus o tenha. Você já ia de short, eu já ia de bermuda. Né? Já ia de bermuda. Eu tenho um grande irmão meu, ele era da área da mídia, locutor, faleceu agora também na pandemia, né? Na segunda onda. Perdi um grande irmão. Esse cara foi um dos grandes incentivadores também para mim para o esporte. Porque depois ele veio para São Paulo, se formou, fez na área de locução, era locutor e tal. Mas na pandemia ele voltou para a Bahia com projetos novos e acabou falecendo, né? Enfim. Então o Dantas me incentivou muito. Eu entrei para o esporte, aí eu fui lá conhecer o CPSP. Só que eu cheguei lá, só tinha natação e basquete cadeira de roda. Eu falei, cara, não é minha praia. Nem brilha. Mas comecei a nadar. Só que lá no Centro Olímpico, a pista, você já foi ali no Centro Olímpico? Tem a pista do lado e tem um ginásio. Eu via os caras correr, as pessoas convencionais, não estou falando não deficiente, né? Correr, aquelas equipes, assessorias, enfim. Inclusive tem uma galera que conheço até hoje, que é o Ademir Gatti, tudo daquela época. E aí eu falei, cara, me despertou aquela vontade de correr. Olha que coisa. Aquela vozinha falando, vai pra correr. Cara, eu não tinha... Você nunca tinha corrido? Não. O meu esporte era mais hobby, né? Sim. Nada Que legal. de corrida, nem estava longe de eu entender isso. Inclusive, eu chamava as pessoas de maluco quando corria, né? Depois eu me tornei um maluco. Acordar mó cedo pra correr, que louco, né? Que preguiça. É muito engraçado isso, Canto. O quanto o esporte te proporciona as coisas boas, qualidade de vida. Independente de... Eu não estou falando aqui do alto rendimento de ganhar dinheiro. Esporte em si, né? Esporte atividade física, atividade fundamental. Física, né? Porque às vezes a pessoa confunde, quantas vezes eu ouvi quando eu comecei a correr, eu não ganhava para isso. Eu tinha que trabalhar outro dia. Pelo contrário, você pagava às vezes pra fazer esporte. Você entendeu? Todo mundo As pessoas confundem, assim, cara. Né? E aí o meu histórico no esporte foi isso. Aí em 2000 me despertou a curiosidade. Eu fui no CPSP em 2000. Cheguei no CPSP, tinha natação e basquete. Comecei a nadar, eu lembro. Tem uma história muito engraçada que vocês vão rir. O professor Wellington, também faz tantos anos que eu não vejo esse rapaz, cara, me ajudou muito. E olha que coisa, esse professor Wellington foi do triatlo. Vocês vão ver a minha história. Eu comecei a nadar, ele falou, sabe nadar? Eu falei, cara, eu nasci no meio do Ribeirão, sou baiano, morrer afogado, não vou não. Ele, beleza, entre... No mínimo eu sei nadar na água de coco, né? Represal. Cara, entrei na piscina igual maluco, blá, 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 sabe aquelas braçadas loucas? Ele realmente
Você não vai morrer afogado. Aí fui aprender a técnica, aprender tudo aquilo outro. Beleza. Fiquei acho que 1 ou 2 semanas com ele treinando, beleza. Mas, cara, eu queria correr. Eu vi os caras correr lá, eu falei, não, eu quero aquilo. Eu quero aquilo ali. E lá não tinha. Mas só como eu ia correr com aquela prótese? Era impossível, gente. Com a de boneca não Com a dá. de boneca. Só que eu fui lá no mergulhão, falei, mergulhão, se vira. Ele, pô, capoeira não dá. Dá. Fez uma adaptação, como pode ver que tem uma correia ali amarrada. Sim. Cara, corri com aquilo. Comecei assim. Aí Com a quebrava o perna pé. de boneca, Com a perna de boneca. adaptado. Quebrou o pé ficava assim, né? Jeitinho Eu dava com o brasileiro. pé assim, Jeitinho ó. brasileiro. Jeitinho brasileiro. Eu colocava aquelas... Pode olhar na foto que vocês vão ver uma fita. Aquela fita tinha prata, quebrado. né? Isso é prata. Porque quebrou o pé. O que me quebrava era o pé. Era muito O frágil pra encaixe, correr, né? Era só exatamente. pra você andar. Primeiro é uma prótese para andar. Era descartável, então. É, Se não você é- corria, você já entregava. Não, você tem um impacto da corrida. Tem um impacto. Né? O Por isso sistema que as de corrida hoje, elas têm Amortecedor. a placa, o sistema de amortecedor, tem suspensão tudo. ainda não tinha tecnologia naquela época no Brasil. Não tinha lâmina de corrida no Brasil. Tinha lá fora, né? Mas naquela época não. Eu comecei com aquilo. Pá, fiz uma maratona, cara. Rodovia dos Bandeirantes eu fiz. Então, Tem gente que a gente ouve assim, não corro porque não tenho um tênis legal. Não corro porque... Você tem ideia? Irmão. Quando eu Ele não tinha nem perna. Eu jogava bola, futebol de salão. Eu gostava muito de futebol de salão com a galera da Bristol. Eu era meio ousado. Queria driblar os caras, dar chapeuzinho de caetinha. Tá de boneca ainda. Sempre com de boneca. E aí, o que acontecia? Esfolava meu pé. O coto ali, ele... Por quê? fazia ferida, Porque né? pistonava, né? Aquele material, não material, ele é um poliforme. Você coloca É que várias era meias só pra você andar, não meia é de pra você fazer algodão essas pra- aventuras. para dar um Ele se enchimento, adaptou, porque sim. o seu coto ele vai afinar você fica lá dentro assim, ó. E não machucava? Machuca. Até risco de ativa infecção, né? A fibra, Mas eu era um cara teimoso, eu queria ser feliz. Eu queria fazer o que eu queria fazer, as minhas coisas. Às vezes machucavam, ou colocava um band-aid, ia lá fazer um curativo, no outro dia tinha que trabalhar. Só você corria dessa forma nessa época ou já Não, tinha só gente? eu. Não existia? O único Não. louco era O você, único né? louco era eu, cara. E aí, beleza, o esporte começou assim em 2000. Aí depois eu conheci o Paulo Almeida, o Alex de Souza, que eram os 2 amputados mais velhos na corrida, que aí ele começou a mostrar o caminho da corrida. Mas em questão a prótese, aí eu comecei através da ACD. Eu cheguei a ganhar uma prótese boa na ACD em 2002, antes de chegar na Autoboc. Eu entrei na Autoboc em 2002, final de 2002 para 2003. Como é que foi esse convite, Edson? Através do mergulhão. O mergulhão fazia vários vídeos meus, capoeira, eu dançando, eu fazendo um monte de Então, coisa. se você não tivesse esses vídeos, você não ia ser convidado. E aí a Autoboc... O mergulhão era da ACD. Técnico da ACD. Da ACD. Hoje ele aposentou, tá na Vamos Praia trazer ele pra Grande. conversar aqui com a Luiz gente. Mergulhão, chama esse Vamos cara. chamar. É um grande... Eu vou dar o contato pra você. Luiz, em breve aqui, hein? Por favor, Luiz Mergulhão. ouvir suas Você é histórias. o cara responsável por Edson Dantas estar nesse mundo. Então eu sou muito grato ao Luiz, porque além de tudo, o Luiz tinha um coração enorme. Tinha, não tem. Ó, quem trabalha com... Ele me ajudou muito. Eu contrato muitas pessoas que trabalham com pessoas especiais, A porque reabilitação, você não tá nem, você não é um professor para dar aula para as meninas lindas e maravilhosas. Você tá dando aula para as pessoas que precisam de Pessoas, você. E tem que ser uma É um pessoa coração que diferente. trabalha também com É um coração emocional, diferente deles. Sabe, psicológico. gente, Olha que Luciano, É legal. com amor de verdade, é com amor. E como eu cheguei, Luciano, quando eu comecei a correr, eu não tinha prótese adequada. E quem me ajudou foi o mergulhão. O que ele fazia? A ACD é uma instituição sem fins lucrativos. Então, às vezes você tem um parente que tem uma amputação, tal, o cara morre ou acontece alguma coisa, ele não pode usar mais aquele equipamento, né? Aí Se a doa. família doa lá para a ACD. Aquele equipamento, o mergulhão olhava, opa, peraí, esse pé é bom, é um pé em fibra de carbono, já vai ajudar o Edson Dantas, vai ajudar fulano, vai ajudar ciclano. Então ele pegava aquele pé que ficava lá, de alguma família que doou, E dava pra e alguém. ajudava para alguém. Né? O cara ia Fazer lá... um upgrade do pé. o mergulhão me ajudou muito com isso, até eu chegar no nível de conseguir uma boa, uma própria, né? Aí eu já estava na Autoboc e não consegui mais. Aí beleza, até em 2002 para 2003, ele me ajudava desse formato, dessa forma. A ACD chegou a me dar uma perna boa em fibra de carbono na época. Né? Eu sou muito grato também à ACD. Na época, o presidente lá, da área de marketing, o Berdan, esse cara me ajudou. Ele me encontrou numa corrida e falou, quem te ajuda na ACD? Aí eu falei, o mergulhão, o técnico da... Era um técnico, né? O gerente lá da oficina.
Aí ele falou, tá, vou lá. Aí ele me ajudou, me deu uma perna em fibra de carbono na época. Aí beleza. Só que aí teve uns eventos, acho que na Autoboc, o meu grão já tinha contado minha história para eles, o pessoal me convidou da Autoboc. Na época, o presidente da Autoboc era Ula e Uli, eram 2 irmãos, alemão. Gostaram de mim, a Ula, eu lembro que a Ula falou assim, pô, traz esse moleque pra gente. Edson, então E foi aí tudo, foi foi o isso. seu jeito, seu carisma, sua felicidade, por você fazer uma divulgação, E por você ser aproveitar as do esporte, se aproveitar. oportunidades, cara, eu acho Os isso, porque contatos, simplesmente eu podia, o Edson Dantas já estava reabilitado, continuar minha Quietinho vida na trabalhando sua. lá, cobrador, tal, o E máximo tá ia como estudar, cobrador ia até fazer... hoje, né? Não, Podia eu tá aposentei. Podia Não, estar hoje. podia tá até hoje. O Mas, máximo, eu escolhi uma profissão, me formar e ir para outra área, o máximo, né? E não fazer aquilo que eu amo, que é Ô, Edson, viver e ser feliz. Você não, o mais legal é isso, né? Que você não desistiu do seu sonho, que era o Não, movimento cara, desde quero pequeno. movimento, corpo, movimento. Você representa outras empresas hoje. Representei várias, né? Aí beleza, aí vamos lá no mundo esportivo. Eu reabilitei o Edson Dantas, conheci o mundo do esporte e me tornei um atleta. Porém, não ganhava para isso. E tinha que continuar trabalhando. Então eu continuei, tanto eu como o Renato, toda essa galera Sim. naquela época, ninguém ganhava para isso. Continuava cada um na sua área, trabalhando, enfim. Eu continuei trabalhando, mas eu comecei a aproveitar as oportunidades de descobrir os caminhos. Né? Continuei batalhando. Se der, eu aposentei agora em 2017, por tempo de trabalho. Serviço. Por tempo de trabalho. E aí eu lembrei daquela época, se eu tivesse aposentado por invalidez, eu ia ter, que a gente pode também reverter, né? O cara pode reverter. Pode pedir aposentadoria retroativa. Retroativo. Fala, não, peraí, eu não quero mais invalidez. Cancela a validez e se o cara tem tempo de contribuição, ele vai... Mas aí, beleza, eu descobri isso. Outra coisa que a galera deficiente, DEFIS, existe uma lei que você consegue aposentar com menos tempo de contribuição. O que é menos tempo? Os médicos peritos vão te avaliar grave, leve e moderado. Na minha época, quando eu aposentei, o grave dava 25 anos. Não sei como está agora. Acho que falaram que iam mudar para 20. Então, o grave, a maioria dos amputados é grave. Então, eu aposentei nessa lei. Grave com 25 anos. Eu já tinha 26 anos só de Bristo. Só da empresa lá. Então, assim, eu tive outros patrocinadores, formato CLT também, né? Mas aí já eram no formato atleta. O que nós fizemos? Você conhece esse formato, né? Lembra do Hilton? Do Hilton. Então é um formato que a sua empresa é grande, precisa ter uma cota. Tem que ter. Precisa gastar dinheiro, né? Então, em vez de você pagar para o governo, cara, você ajuda essa galera. Vai lá e contrata e divulga. Então eu tive. Isso foi muito bom, me ajudou muito. Agora vem a aposentadoria. Eu descobri na lei, que eu também não sabia, em 2016, uma grande amiga minha, ela é TO, fisioterapeuta lá da Autoboc, falou da aposentadoria, dessa lei, eu não sabia. Aí eu, pesquisei. Então 25 tem leve, moderado, grave, leve e moderado. O grave é com 25 anos, o moderado acho que com 28 e o leve com 32 anos. Então, se você é deficiente, já tem 30 anos de contribuição, cara, já tem 25 anos, marca. Eu não paguei advogado, gente, eu liguei no 136, marquei minha perícia, fui com os médicos e fez todo aquele seu histórico, conta desde criança, né? É bom o pessoal saber. E aí, isso é importante. E aí, cara, se aposenta, tem o seu garantido. Se vai dar teto máximo ou não, não importa. Tudo depende do quanto você contribuiu. O meu deu um valor bom, pra mim tá ótimo. Pra mim, cara, Você acha é isso que eu falo. Você acha que se não tivesse acontecido o acidente, você estaria onde você está hoje? Não. Isso foi fundamental. E aí eu venho, então você aposentou? Não, eu continuo trabalhando, eu só mudei a forma de trabalho. Você entendeu o quebra-cabeça da vida? Entendeu? Eu mudei a forma. Hoje eu sou palestrante, eu sempre estou em eventos, estou com a Autoboc. A Autoboc é meu parceiro Era fundamental. para acontecer. Entendeu? Era para acontecer. Era pra acontecer. Você cresceu muito E assim, graças a isso. e aí vem o A esporte. oportunidade que ele falou, ele não perdeu nenhuma oportunidade. Eu não perdi. Aí vem o Você alto tinha que carregar essa rendimento. cruz. O alto rendimento. Você fala, caraca, o cara com 35 anos em alto rendimento. Você sabe que para nós, paralímpicos, não tem limite de idade. Nós temos a Beth aí, campeã mundial, acho que está com 50 e poucos anos do lançamento.
Só tem a pesquisar. história da nadadora, Então, que tem o filme, vocês assistiram, não tem da limites Nádia? digitais, então Vocês beleza. assistiram? É. Quanto que ela tinha? Pô, 60 e aos poucos anos, 62 anos, ela decidiu que ela ia atravessar o Oceano do México até Nova York, eu acho, ou ao contrário. Nadando, ela já estava parada há muito tempo. E aí, por 3 ou 4 anos consecutivos, eu vou ver se eu acho o nome do filme. Ela conseguiu, ela fez vários problemas e as pessoas... Ela não conseguia patrocínio, porque os patrocinadores falavam que era impossível ela, aos 62 anos, fazer. Acho que foram 79 quilômetros, eu acho, nadando. É uma história É uma história maravilhosa para quem não... E aos 60 E aí, Não o que existe, a gente né, fala, idade. cara, não tem... existe. Por exemplo, eu, no meu caso, eu escolhi uma modalidade e fui. Eu comecei correndo. Eu era corredor, né? 3 vezes maratona em Nova York. Eu fiz 5 em Nova York. 3 vezes na minha categoria. 8 vezes campeão da São Silvestre. Várias 8 outras, vezes meia campeão. maratona. Várias provas de corrida. Quantos países já, Raidson? Vários países, cara. Nossa, Alemanha, Como cobrador. China, Japão. Como cobrador, não. Oh, que história engraçada, você lembrou. A primeira vez que eu fui pra Nova York, gente, em 2002. Você achou, tipo, você O nunca Edson imaginou... Danta, aquele Edson Danta de Itamaraju, Bahia, bacurizinho, barrigudinho. E onde ele ia parar em Nova York, plena... na Central Park. Central E Park. hoje já viajou o mundo. 42 com a Brother. Isso veio um filme na minha cabeça. E aí comecei assim. E aí eu já tinha conquistado tudo que eu tinha. Eu sou muito grato a um grande treinador meu, que é o Daniel Biscola também. Um cara fez fazer marcas incríveis assim no mundo do amputado, né? Meus 5 mil para 18,39, meus 10 mil na casa de 39. Hoje ele é treinador do SESI. Mas minha história é até chegar no triatlo. E eu sou um cara movido por desafio. Então tudo isso eu passei. E até 2015 eu trabalhei, tá, gente? Até 2015. E aí, claro que eu mudei, eu aproveitei as oportunidades. Como eu mudou tinha a forma, né? a forma. Eu chegava na empresa, cara, e teve várias matérias comigo, o nego ia lá, tal. E aí a empresa começou a ser o meu patrocinador, um dos, naquele formato. E hoje A empresa você... de ônibus, É. Bristol. Aí eu aposentei em 2017, eu não quis mais ter compromisso com eles, entendeu? Hoje você Porque- ainda é atleta super ativo. Não paro, vai vendo. O que eu mudei, que é uma coisa que eu vou sugerir para vocês depois convidar também. Eu tinha uma intensidade muito grande, uma rotina de treino. Eu treinava em torno de 3 horas, 4 a 3 horas por dia. Entre a modalidade do triatlo e a modalidade das artes marciais, né? Que eu sou apaixonado. Pra quem não conhece o triatlon, fala para os KMs aí de cada O um. triatlo, ele é a natação, começa com a natação, vai pro ciclismo e acaba na finaliza com a corrida. corrida. Fala os KMs aí. Agora, os KM depende do que Da você vai categoria, escolher. né? O Ironman, por exemplo. A gente começa com o sprint. Os Jogos Olímpicos só oferecem o sprint, que é a prova rápida. É como se fosse os 100 metros do atletismo. Tá? Então, nos Jogos Olímpicos, para atleta é a prova rápida. 750 de natação, 20 de bike e 5 de corrida. É o coração lá em cima o tempo todo. E o Ironman? E o Ironman, aí temos o 70.3 e tem o full, que é o completo. O 70.3, aí você vem do sprint, que eu sugiro para a galera que está começando, começa com o sprint, sobe para o Olímpico. O Olímpico é o dobro. 1.500, 40, 10. Aí vem para o meio Ironman, que é o 1.800 de natação, 90 de bike e 21 de corrida. 90 km, né? 90 minutos não, pessoal. 90 km. de E mais Bem 21. intenso. Esse é o meio Mas Ironman. meio Aí tem o Ironman. Aí vem Ironman. o Ironman, que é o Depois tem full. o full. Ah, não. Ou O full é o Ironman. O full é o Ironman que eles falam. O Ironman é o dobro da meia. 180 km. 180 de bicicleta. bike, 40. 3.900 de natação, 180 de bike e 42 de corrida. Nossa, Então é uma rotina grande tem que de ser um treino. super-homem, né? O cara para fazer ele tem que estar bem psicologicamente, principalmente o amador, digamos assim, que não ganha para isso, né? Sim. Então eu não comecei ganhando para isso. Então fui abraçando os oportunidades. Considerava um apoio ali, outro aqui, outro acolá, enfim. E é uma prova, digamos assim, que bem cara, né?
Demais. Uma É, bike, hoje tem bike. Fala Chuta um- aí a bike mais cara hoje para o triatlo. É muito Sei caro. lá, uns 60 mil. Ó, eu até... Uns 60 mil. Bem mais, sei lá, é tô mais caro que um chutando, não carro, tenho não é? ideia. 200 Uma mil. bike mais cara, 200 mil. 200 mil. 200 mil? Aham. Uma bike. A Jesus bike, hein? amado. A minha bike... Fora o kit. Fora o kit. Aí vem bike, não, você tem que fazer as manutenções dela. Isso é enfim. só a bike. Aí Os tem acessórios. também todo o resto. É, Tênis, as coisas de sapatilha, natação. As coisas da exatamente, natação são super natação. caras também. É um esporte caro, É né? investimento. É um investimento. Estilo de vida. Investimento em Estilo de saúde. vida. Agora, nós É. pensamos o seguinte, eu falo muito isso. Eu tenho muitos amigos triatleta, o cara é médico, o cara é advogado, o cara é juiz. E é o que ele escolheu como qualidade de vida. A gente entrevistou Você não um médico escolhe aqui, isso? atleta, um fisiatra. Então, se ele não escolhe Doutor isso, Eric. ele vai fazer o quê? Beber, balada, é Ele isso? gasta em bebida, ele gasta por mês. É. Você entendeu? É investimento. Eu acho que é um investimento bom para quem tem e quem gosta. Você tem que Que dá pra gostar. fazer Que dá pra com fazer. menos Dá, também. dá. Agora, só a gente falando em Não, dá saúde, pra fazer com uma menos. curiosidade, que é a minha área, a área da Gabi. Como é a sua alimentação? Como foi Muito quando você se importante, transformou? Muito importante. Eu sou um cara que eu não gosto de muitas coisas. Por exemplo, gel eu odeio. Em provas. Meu Deus. Gel. Eu trouxe um presente pra você, o gel Pessoal. você dá de Não, alguém. tudo depende do gel. Depende, não é todo. Aquelas assim, eu trouxe um presente pra você e tem gel aqui. E é esse Ó, que eu Depois gosto. você dá pra já alguém, aproveita Edson. que a gente tá chegando no final Só já. que eu não te contei o gel. O seu gel, pelo que eu vi, é natureba. É natural. É natural, bom. Não, é tudo natural Bom, do Delo. aí, Natural. não, é que só vem no produto bom. Mas eu falei, É meu Deus, ele não diferente. gosta de Eu gel. não gosto daquele gel. Tem uns gels que dá em corrida. Que é eu já- glicose pura. que eu já passei mal, assim. Eu na corrida, no percurso. Não é que eu não goste. O meu nutricionista, quando eu estou me preparando para um Ironman ou para um triatlo, a gente sempre faz uma adequação. Alimentar, né? alimentação. Claro. Só que minha alimentação, você fala, Edson, você é regrado? Não, a minha é normal. Eu como de tudo normal. Com moderação. Eu não abuso. Com moderação. Mas Com precisa moderação. comer bem. Principal. Mas precisa comer bem. Esse é o Arroz, maior- carboidrato, o mai- tudo. Ai, fala do carboidrato. As Nato. pessoas Pelo têm amor de medo Deus. Não. do carboidrato. A Tem gente que precisa comer. de energia, gente. A pessoa quer fazer uma prova Você sem comer sabia? carboidrato. Vai ter energia como? Precisa Tem dele. que ter energia. O meu nutricionista, que é o Dr. Marcelo, o cara é muito bom. Ele falou, Edson, você não precisa de quase nada, a gente só vai ajustar algumas coisas aqui, ó. A cada 30 minutos de prova, você põe isso, você põe aquilo. Mas você tem que comer carboidrato. Tem que comer. Pra gente, sabe o que pode perguntar qualquer médico, nutricionista É sua que trabalha com energia, é sua esporte? gasolina. É sua gasolina. É sua E gasolina. tem um preconceito também que comer saudável e natural é caro. Mentira, Não. caro é comer industrializado. Gente, Arroz, você feijão Compra não é um carro caro. por mês se você comer bem. Você sabe o que é comer bem. A alimentação é importantíssimo. Arroz, feijão, batata. E o tradicional, né? O normal. Fruta, verdura, básico, Eu vou dizer uma legumes. coisa. Não, Eu vou ensinar uma coisa aqui que vocês vão aprender, hein? Gente, pega aí que eu adoro. Tem um grande fazer mestre. receita. Dica do meu. Edson Dantas. Grande mestre meu, Rogério Castro, do kickbox. É o cara que fez minha formação do preta de kickbox. O meu mestre de capoeira, o mestre Cabelo também, sou muito grato a ele, é um mestre só fera. E esse mestre, o Rogério Castro, eu vi ele sempre com aqueles quiz, papai, o cara tem minha faixa etária de idade. Acho que é um pouco mais novo, mas o cara lá, pô, dava aula, treinava com a gente. E o que se toma? O que, que tem dentro dessa garrafinha, né? Empório Manjericão. Passou um tempo, eu vou te falar. Sabe o que ele tomava? É. Iame, gengibre, limão e beterraba. Inhame. Comia no Beterraba hospital. agora, é. Primordialmente, carboidrato. Carboidrato. É o que vai dar energia, cara. As pessoas têm que parar. Hoje de se usa comer. beterraba é Só pra que pré-treino, né? Não, Carboidrato. conclusão. Repete eu ainda aí. sabe o que eu acrescentei? Inhame, Eu falei, gengibre. peguei isso e comecei a fazer. Não, ele Beterraba. colocava iame, não, ele colocava iame e aquele outro do iame, iame cará. Caraca. Só que é Da mesma família. da mesma família. Eu conversei com o meu nutricionista, Edson, fantástico. Repete, Só que inhame, você gengibre. Você pode ficar só no iame ou cará. Você escolhe um dos dois. Que os Inhame, dois é a mesma. cará, Falta- gengibre, Limão, limão e beterraba. E aí a beterraba eu que acrescentei. Ele era só o iame, gengibre e Lembrando e que o cará. inhame é bom Beterraba é que seja legal. cozido, né, Gabi? Não cru. Edson, Não, eu trituro ele ali, Sim, na hora. sim. Faço, né? Mas de certa forma, tanto faz o que você vai ali colocar na coqueteleira. Tem que ter um desde carboidrato. Que tenha um carboidrato. O carboidrato. Porque é isso que vai te dar E energia. aí eu coloco. Não, vai, pra eu vou você conseguir melhor fazer. ainda, gente. Vou falar. No 70.3 Ironman,
eu fui com um squeeze desse. O Marcelo falava, eu mandava meu nutricionista, doutor, ele... É isso. Então. Fiz o squeeze, Na minha mochilinha preparação. ali, só... Não, eu levei o Yami para o hotel. Pedi pro gerente triturar para mim na hora, deixar lá gelado, porque o Ironman é prova de 6 horas, gente. E a hora da corrida nossa é a hora do calor. Tipo lá em Maceió. É o final, né? Cara, no final. Não, você fazer precisa de Ironman em energia. Maceió. E aí eu, só treinava com isso. Yami, gengibre, limão, eu tirei o cará. Antes eu colocava cará, mas eu falei, peraí. E você foi Isso não campeão gosto, com né? isso daí. O cará é o mesmo. Campeão com isso. Sou bicampeão do meio Tá Ironman. vendo? Você que tá dando Enfim. desculpa que não faz atividade física porque suplemento é caro. Natural. Não é. Ó, é natural. A gente 100% faz o natural. natural A fazer. gente faz o Gasto natural muito fazer. pouco. Natural. Eu gosto de alimentação fazer. natural. Eu não gosto, você falou de gel, desculpa te falar, não é Não, esse não, gel, não. natural. Natural eu gosto. Tudo que for naturé vai comigo. Então eu gosto. É o básico e aí, que funciona, o né? básico funciona. Mas aí eu tenho um nutricionista, ele ia lá, ele olhava, ele falava, isso aqui. Aí ele indicava, um gel, um gel não, eu faço aqueles sachêzinho de batata, né? Batata doce. A gente. Carboidrato. Cada 30 minutos você põe isso, a gente tudo calculado, bonitinho. Tudo tem que organizar. Organizado. Mas dá Então, pra gente fazer. uma prova natural. dessa, prova de 6 horas ou de 12 horas, que é o full completo, né? O cara tem que fazer uma adequação alimentar num período de 6 meses aí, junto com. Tem que ter uma Tem preparação. que ter uma preparação. Edson, já É aproveita importante. aí, Edson, que estamos encerrando aí. Já passamos de mais de 1h e Nossa, 15 já. mentira! E é 45 minutos de Nossa, podcast. Gente, Vamos fazer um segundo episódio do Edson para falar um pouco mais sobre as Olimpíadas, eu acho que ainda Paralimpíadas. Acho que é legal seria sobre bom focado até mais sobre em esporte, né? sobre esse tipo de equipamento que existe para uma boa reabilitação. Sugiro vocês, se der convidar um dia um mergulhão. Vamos sim. Falar sobre. Mergulhão é um cara que me ajudou muito, cara. Sim, a gente vai chamar. Uma coisa que eu prezo muito é a área da reabilitação. Já aproveita A isso daí, reabilitação é Edson. fundamental. E vamos deixar um recado, assim, principalmente para quem hoje sofreu um acidente, um cara que acabou de sair do hospital. O que ele deve procurar? Quem que ele procura? Onde é que é essa fonte? Se existe já uma associação de vocês? Qual que é o banco? O Renato deixou aqui, né? Que o banco já tem um banco deles. né? Cara, do Deixa uma Renato. consideração final para Eu esse na pessoal. verdade, galera, é o seguinte. Eu como atleta, né? Parei de ser nível competitivo, né? Tô com 58 anos, Sim. eu quero mais qualidade, quero viver, quero ser feliz, quero curtir um pouco mais eu e minha esposa. A minha filha acabou de casar e agora só tenho eu ela e os cachorros. Eu quero curtir a vida. Não quer dizer que eu deixei de fazer o que eu gosto. Eu continuo uma rotina de treino, bem menos. Outra coisa muito importante, Luciano, e você, que é da nutrição, essa questão de atleta alto rendimento, né? Sim. Convida um dia um cara, algum médico do coração, cardio, para entender esse mundo. Estou falando assim por quê, Luciano? Comigo, ano passado, uns 2 anos atrás, eu tive uma arritmia muito descontrolada. Importante. E comecei a fazer exames. Porque querendo ou não, alto rendimento ele não busca saúde, né? Pelo contrário, Busca né? Você tem um performance. desgaste maior, né? É um desgaste enorme. Não quer dizer que o cara vai parar. Sim, né? mas ele pode e aí, fazer uma... Aqui, meio eu, tempo. como Edson Dantas, como atleta, ainda continuo fazendo, tive que diminuir tudo Isso. aquilo que eu fazia antes. Sabia? Você chegou a fazer cirurgia? Não tô em tratamento. Tô passando, inclusive dia 12, agora passando no médico, vou fazer o último exame, que é uma ressonância magnética. Eu só parei de dar pancada, né? Porque a minha arritmia tá descontrolada, tá doidona. Eu tô falando, rapaz, não dá um tempo, eu falei. Então, Mas é legal essa eu dica falei, você dá pro pessoal para às vezes então, o pessoal pensa, vamos entrar no esporte de alto rendimento. Não, entra no esporte primeiro. E quem sabe você vai para um esporte de alto rendimento se realmente você E se, tiver condições. se for um esporte de alto rendimento, sempre com muito acompanhamento, muita cautela, porque é isso, Cara, né? A eu gente não acho assim, sabe. em todo sentido, tem que ter um acompanhamento, né? Sim. O esporte no geral. Passa no médico, está apto ao Até pra esporte. você começar tá. uma academia é Né, interessante. você quer ter, treinar? Pega um educador físico. Que área que você quer? Quero correr. Então, escuta uma pessoa. Não tenho condições. Beleza, mas pelo menos passa no médico. Sim. Uhum, claro. É Pra fazer fundamental. Ai, Fazer um desculpa, eu tô check-out. te chutando E aí. você, Edi, qual que é as suas considerações? O que você aprendeu hoje? Que você tá aí meio Não. vibrada, você tá aí Então, já Não, querendo... eu tô É assim. encantada com... Pode terminar, Edson, pode falar. Pode falar. Eu vou deixar pra... Então é assim, um recado que eu dou pra galera, cara,
acredite em você. Acredite. Tenha fé. É possível. Você pode vencer. Você pode quebrar qualquer paradigma que tiver, qualquer coisa que vir contra você. Que é possível. Por mais problema que você tenha, acredite, tenha fé. Acredite em Deus e acredite em você. Porque se eu não acreditar em mim, Ninguém vai. Ninguém vai Vai. acreditar. eu passei por tudo que você imaginar. Eu poderia hoje, o Edson Dantas tá lá, sentado na Jogando catraca, dominó sentadinho, na jogando praça. dominó na praça, como meu amigo Renato Leite, ele sabe da nossa história. Começamos juntos, um grande abraço, Renato Leite, Renato Cruz, quero que você convide esse cara também, que tem uma história fantástica. E é possível, eu fui quebrando tudo que é paradigma. Ainda que não dê certo, um dia vai dar. Claro. Eu tive um momento na minha vida que eu falava, caraca, nada acontece. Mas não desisti. Tem que ter paciência, né? Paciência. É uma coisa que eu aprendi, a paciência. Passo então, a o recado passo. que eu dou, passo a passo. Respeitar o processo. Um dia de cada vez, né? Respeitar o processo da vida, cara. Seja qualquer área que você for. Ah, eu quero ser um médico, eu quero ser um educador físico, eu quero ser um motorista, eu quero ser um faxineiro, não importa. Você nem começou, você já Você quer nem estar no começou. auge, pô. Então acredite que você vai ter o seu sucesso na hora certa, da sua forma, do seu jeito. Eu acreditei. Hoje, graças a Deus, eu estou bem estruturado, tenho minha família, tenho os meus cachorros, meu Quimo lindo, Eu tenho um gato. e tem uma gatinha também, tem Tem uma um gato. gatinha. Gato. Então, ame Legal. a vida incondicionalmente, porque a vida é única. Em 2021, eu perdi um grande irmão que tinha essa mesma vibe que eu, e era da área da mídia, era locutor. O cara, se você falasse, puta, o Dantas se foi por causa da pandemia. Em uma semana, ele deu 47 Perdi anos. minha mãe na pandemia. 47 anos. 2021. Não teve tempo. Quando a gente conseguiu um tratamento adequado, Foi. foi. E aquilo me A vida é um ensinou sopro. Aproveite a vida. Aproveite a né, ao vida. máximo. o máximo. Já aproveita Que e é avisa. isso, cara? O sucesso ele vem de acordo com o seu trabalho. Não existe milagre. Eu falo isso pra minha filha. Eu ouvi uma frase essa semana. Ouvi uma frase, não. Eu tava lendo um livro que ele dizia o seguinte: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então fica esse o recado. Boa. Todo mundo Gostei. quer ser saudável, Gostei. mas não quer comer E quem bem. tá indo tá melhor Todo que a mundo gente. quer ter um corpo legal, mas não quer fazer atividade física. gostei. Então, Eu acho gente, que é todo se mundo mexa, quer. né? De alguma se forma. mexa. E ver aproveita os o exemplos. processo. Ah, e Deixa gratidão, que eu vi muito Gratidão, aqui no isso Edson. é muito, É que assim, gratidão, ele agradeceu em todas as fases que ele foi passando. Ele agradeceu desde É a isso. pessoa que resgatou ele Humildade, ali do trem. lembrar. Que ele foi contando todas as fases da vida dele. Obrigado, gente. Aqui alguém me tirou do trem, aqui alguém me ajudou numa prótese, aqui alguém me ajudou, indicou Porque a gente um nunca faz nada caminho, sozinho. não faz nada Sempre sozinho. tem alguém Então eu que acho dá que a pelo sua menos gratidão uma faz luz. muita diferença. Olha, eu vou dar uma dica de um livro que talvez, não sei se você já leu, Ikigai. Os 5 Segredos da Vida. Lê esse livro que você vai Ah, ver. já ouvi Fica aí. falar É a Ikigai. filosofia Ikigaia. Ikigai. da gratidão. Da Né? gratidão. Eu não É a li, mas já ouvi filosofia- É falar. a filosofia dos japoneses, né? Ikigai. Que Por isso que legal. eles vivem tão com longevidade. E Bruce Lee quer, seja como a água, que é o nosso Fluido. caso de fluido. Seja como a água. Edson, um prazer Muito imenso obrigado, aí estar muito novamente bom. com você. Obrigada. Feliz Deus aí abençoe. pela sua história. Hoje eu tô sabendo, já conhecia você, mas não sabia todos os detalhes 100% assim. Às vezes a gente não tem tempo para conversar, né? E fico muito feliz, cara. Você deu aqui sou grato. uma lição de vida aqui pra gente, questão de Seja superação. feliz, galera. Sejam felizes. E Assim, Feliz é o sempre segredo em da vida. movimento. É. Exatamente. Muito Tchau, obrigada. gente. Tchau, viu? pessoal. Muito obrigada.